bom, né? Pelo menos você recorreu a Deus. Eu tive amigos que falaram, amigos que estão afastados, que falaram assim: pô, Rafa, quando deu ruim na hora da ventania, eu confesso que eu falei: Senhor, nunca te pedi nada, Senhor, dá essa moral aí. Se a trombeta tocar, lembra de mim. E isso é algo que, querendo ou não, o nosso coração ele vai ser inclinado para isso. Você conhece a verdade, e uma vez que você é conhecedor da verdade, na hora que aperta, você vai falar assim: Senhor, para onde irei, se só tu tem a palavra de vida eterna? Só que o momento de você decidir isso é agora, não é quando a trombeta tocar não, tá? Lembra desse irmão que está do teu lado aí? O momento é agora, tá? É em vida, não é na hora que o acidente acontecer, não, o momento é agora, de decisão. E o tema de hoje ele é muito sugestivo para falar de desperta, porque quem está acompanhando aí o livro do pastor, o Templo de Timóteo 2, tem um capítulo que é Desperta tu que dormes. É um tema, um texto que fala sobre a exortação que Paulo faz ali à igreja de Éfeso, e ele fala: olha, desperta, vocês estão dormindo, vocês estão tendo sono demais para as coisas de Deus, então desperta. O mesmo Deus quer falar com você hoje aqui. Desperta, irmão, acorda para a realidade. O mundo não é um parque de diversões não, irmão. Nós estamos aqui reunidos agora, nesse momento, tem cristão derramando sangue pelo Evangelho de Cristo na Nigéria. Quem está acompanhando aí, pessoal? Ou você só passa o Instagram para ver Virgínia e Zé Felipe? Está acompanhando não, pessoal, o que está acontecendo na Nigéria? Tem gente sendo enterrado vivo pelo Evangelho, que eu e você estamos aqui agora, com uma roupinha bonita, com um perfuminho, desodorante quem passou, é bom que todo mundo tenha passado, né? Mas por esse Evangelho nós estamos aqui, ó, no nosso conforto. Alguma coisa acontece fora do comum, a gente já fica pilhado. Estou em casa sem água e sem luz 3 dias, né, amor? 4 dias, já começa a agonia já. Pô, Senhor, sem água, sem luz, que agonia e tal. Mas tem gente na Nigéria lá, irmão, que está, ó, a fio da espada, pelo mesmo Evangelho que nós estamos. Beleza? Então, se Deus olha do céu lá, Ele não vê diferença do nigeriano que está morrendo agora pelo Evangelho para mim e para você. Se isso não te causa terror, irmão, eu já não sei mais o que causa. Para mim é aterrorizante. Eu falo: Senhor, tem misericórdia, Pai. Porque parece às vezes que a gente está num país que não tem um terremoto, a gente está num país que, embora tenha muita criminalidade, muito assalto, as condições geográficas do país hoje, de políticas ideológicas, né? A gente não está num conflito iminente. Eu sou militar do Exército, eu vou para o quartel, volto todo dia. A gente não tem um terremoto, não tem um cataclisma sísmico acontecendo, então a gente vem e vive a nossa vidinha do jeito que está acontecendo. Você vem, você vai e você acha que é comum. É comum, é mais do sexta-feira, vou lá, a galera vai se reunir, vai acabar aqui, a gente vai no PL, vamos comer um pastel e está tudo bem. E eu quero te dizer que não está tudo bem, irmão. Dentro do nosso coração tem que ter uma santa indignação, porque não é possível que o Evangelho pelo qual pessoas estão morrendo agora seja só isso. O próximo evento, a próxima agenda, qual é a próxima festa? Qual é o próximo compromisso? Qual é a próxima mensagem? Tem que ter algo maior, pessoal. E se nós estamos aqui hoje, num país onde a guerra ainda não bateu no quintal da nossa casa, onde o terremoto ainda não destruiu nossas casas, nós precisamos aproveitar da bondade e da graça de Deus para ganhar o máximo de vida para Jesus, irmão. Ponto, a realidade é essa, vou jogar limpo com vocês. Precisamos aproveitar as condições normais de temperatura e pressão que nós estamos passando no meio de um mundo cheio de guerra para anunciar o Evangelho de Cristo, para gastar o nosso tempo adorando, para buscar o nosso tempo buscando a Deus, gastar o nosso tempo fazendo qualquer coisa menos dormindo. E a anatomia do sono é interessante porque cada um de nós aqui temos uma característica de dormir. Quem aqui pode estourar uma granada do teu lado que tu não acorda? Quem é assim? Tu é, Budi? Assim? Tu também, Maria? Eu sou assim, sono pesadíssimo, irmão. Se não pode estourar a granada, a Lorena no dia seguinte: amor, tu não ouviu? Esse dia minha sogra falou, eu moro perto da Brasil assim, aí minha sogra falou assim: meu filho, passou um monte de moto de madrugada na Brasil, fazendo aqueles estouro com a moto que a galera faz, pá, pá. Minha sogra, eu achei que fosse tiro, quase te acordei. Eu falei: pô, sogra, eu estava no 15º sono, não estava lembrando de nada. E dentro do sono, cada um tem uma característica. Quem é que tem hábito de sonhar? Sonha muito? Quem é que não sonha? Quem é que sonha uma coisa que você não entende? Que o Chaves encontrou o cara que estudou contigo na 5ª série, aí a tua mãe chegou, falou com a tua tia, que nem está viva mais, e começa a conectar um monte de coisa totalmente sem controle. Quem sonha assim? Sabe o que é isso, pessoal? Existe uma anatomia do sono. Cientificamente falando, existem etapas do sono. E tudo o que acontece no nosso dia, fica no nosso subconsciente e desenvolve em nós a capacidade de sonhar,
de dormir bem, de dormir mal. Só que essa palavra que o apóstolo Paulo está exortando, está lá no livro de Éfeso, desperta tu que dormes, não está falando de um sono fisiológico que você tem necessidade, não. É de um sono da morte. Repete comigo. O sono da morte é o que eu preciso me policiar hoje. Abre sua Bíblia no livro de Atos. Atos no capítulo 20, versículo 7. A gente vai falar de um jovem chamado Eutico, jovem como eu, como você. Atos capítulo 20, versículo 7. Pega minha agenda aí, por favor, irmão. Já estava pregando sem esboço, já bem que tu falou, mano. Não vou usar mesmo? Tá bom, achei que é a segurança, né? Aquela segurança humana, né? Mas amém. Vamos lá, pessoal. Atos capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, nos reunimos com os irmãos de lá para o partir do pão. Paulo começou a falar ao povo como pretendia embarcar no dia seguinte. Ele continuou até que horas? Meia-noite, cedo ou tarde? Tem gente que meia-noite já está, olho vermelho. Tem gente que meia-noite já está, não presta mais para resenha. Pode ter papo, pode ter comida, mas meia-noite já está aqui, ó. Mas o discurso de Paulo foi até meia-noite, versículo 8. A sala no andar superior ou inferior? Superior. Estava muito escura? Não, estava muito iluminada. Então significa que algo de importante acontecia naquele lugar. Algo que necessitava de clareza, algo que necessitava de amplitude, onde todo mundo olhasse no olho um do outro. Amém, pessoal? Versículo 9. O discurso de Paulo se estendeu por horas. Ih, irmão, Paulo começou a falar, e a coisa começou a ficar um pouco pesada, cansativo. E um jovem chamado Eutico, que estava sentado no parapeito da janela, ficou muito sonolento. Repete comigo. Um jovem, que pode ser eu a qualquer momento, pode ser você, eu posso ler daqui a pouco teu nome ali, daqui a 1 semana, 2 semanas, isso tem que te causar temor. Ele estava sentado no parapeito da janela, ficou muito sonolento, e por fim, repete comigo, por fim, depois de muito tempo lutando, muito tempo batendo cabeça, muito tempo tentando se beliscar, muito tempo tentando dar tapa na cara, levantou, bebeu água, e depois de tudo que ele tentou, ele adormeceu profundamente, caiu de uma altura de 3 andares e morreu. Paulo desceu, Paulo que estava no andar de cima ou de baixo? De cima. Paulo para o discurso, Paulo desce, Paulo faz 3 coisas, ele desce, ele se inclina e ele abraça o jovem, ele diz, não se desesperem, porque o rapaz está vivo. Até aqui, depois a gente continua. Então nós pegamos algumas pérolas desse texto, nós vamos encerrar ele ainda, mas nós precisamos entender um pouco do que aconteceu com esse jovem na anatomia do sono. O texto não vai dizer que esse jovem chegou no culto, deu glória a Deus e aleluia e caiu e dormiu. Foi isso? O texto diz que existe um processo que uma pessoa atinge até chegar no sono profundo. E existem 3 etapas, 4 especificamente que eu anotei aqui, que eu queria muito que você anotasse. Quem está com material de anotação, anota, porque isso é pérola de Deus para a sua vida. Existem alguns estágios do sono, tá, pessoal? Eu não sou da área de saúde, se eu falar alguma besteira aqui, me corrijam depois, amém? Espero não falar, não posso falar biblicamente falando besteira aqui, mas dentro da área que não é minha, eu posso errar alguma coisa, me perdoe, mas depois a gente corrige se for necessário. Então, existem alguns estágios. O primeiro estágio é um estágio que te desacelera do seu contexto natural. Ele desacelera os seus batimentos, a respiração e os seus olhos ficam lentos. Porém, você ainda não está 100% desligado. Quem já viveu isso aí? Que aí tu está aqui, ó. Aí o pastor, acorda tu. Tô dormindo não. Porque de certa forma você ainda está consciente. Você ainda consegue raciocinar. Você está, repita comigo, sonolento. Um processo que Eutico também passou. E o segundo estágio, é uma etapa intermediária, onde nessa segunda etapa, além do desacelerar dos batimentos, existe uma queda na temperatura. A temperatura começa a descer. Porque quando você está no meio do fogo, você está quente naquele movimento, você está ali acordado. Só que a Bíblia fala que esse jovem estava destacado. Ele estava no lugar onde pouca luminosidade o atendia,
no lugar onde a voz de Paulo não era tão alta, porque era um lugar destacado, um lugar onde ele tinha visada para as coisas de fora e para o que acontecia no templo, e tudo isso cooperou para que esse segundo estágio atendesse ele. Um jovem que talvez chegou naquela noite, conjecturando, com a temperatura alta, pouco a pouco começou a baixar a temperatura. Um dia querendo fazer muito, daqui a pouco começa a baixar. Hoje eu não vou não, hoje eu vou ficar por aqui. Então, o que antes começou com uma sonolência e uma pálpebra pesada, um batimento cardíaco mais lento, passou o encontro, passou aquela euforia, não sou Jacó, sou Israel, agora o estágio intermediário alcançou. Que estágio é esse? Uma baixa na temperatura. Talvez alguém chegou para você e falou assim, eu não sei em que estágio você está, mas se alguém chegou para você e falou assim, cara, estou sentindo você meio frio, pode ser que você esteja no estágio intermediário desse sono. E antes que Deus ele fale para você, olha, desperta tu que dorme, você precisa entender em que estágio desse sono você está, irmão. Para que você consiga não apenas acordar, mas para que você precisa entender o que fazer após acordar. O terceiro estágio é um estágio muito interessante também, que já é um sono profundo, que atinge as suas ondas cerebrais, a ponto de intervenções externas não te atrapalhar mais. Aí o barulho que te acordava quando você estava sonolento, já não te acorda mais. Eu queria conjecturar com você aqui, quem aqui já estava na pregação do pastor Alexandre um dia, que tu estava sonolento, aí veio um glória, e tu, glória, porque você estava sonolento, você ainda estava no estágio onde o barulho te influenciava. Só que tem o terceiro estágio de um sono profundo, onde o barulho já não te influencia mais, onde a correção já não faz diferença para você, onde uma exortação já não faz diferença nenhuma, porque já está começando a ficar profundo, já não é mais uma sonolência. O texto é claro que Eutico ficou sonolento e por fim, depois de muita luta, ele dormiu profundamente. O sono profundo atingiu Eutico. E o mais interessante é que a ciência ela não para nesse terceiro estágio do sono. Fala de um estágio REM. Um estágio REM, né amor? REM, né? Estágio REM. Eu pesquisei, REM é uma sigla, que é em inglês, significa Rapid Eye Movement, que significa que os olhos se movimentam por baixo da pálpebra, e é o momento em que você começa a sonhar. Nesse momento, o seu batimento cardíaco começa a acelerar. Você pode ter um sonho que naturalmente o seu batimento acelera, você começa a ficar mais aquecido. Essa sigla aqui significa rápido movimento dos olhos, só que agora você saiu daquele estágio de sonolência e começa a despertar, só que agora o teu corpo não te obedece mais, já não tem mais controle sobre o músculo, já o braço já não levanta mais. Muitas das vezes você pode estar acordado, uma paralisia do sono, você sabe que precisa acordar, mas está muito cansado, já está muito desligado. Nesse momento aqui já não adianta mais uma palavra alta, não adianta mais uma correção, porque o corpo já relaxou, já entrou na inércia, já desligou. A partir de agora os olhos se movimentam, mas tem uma pálpebra pesada que fecha os seus olhos. E é um pouco do que aconteceu com Eutico. Um processo, repita comigo, gradativo, que fez com que Eutico saísse de um lugar onde tinha palavra para ir para um lugar mais destacado. Não quero sentar lá na frente não, me deixa aqui no meu cantinho, aqui eu também consigo adorar. Nós somos especialistas em gerar desculpas, porque a desculpa, afinal de contas, é um analgésico que alivia a dor do fracassado. Então você vai se desculpando, não, vou sentar ali atrás, quero ficar no meu cantinho, não quero mais envolvimento com nada não, vou ficar aqui quietinho no meu lugar, e automaticamente você vai passando por etapas gradativas de sonolência, até que um dia Eutico dormiu profundamente. Eu acredito piamente que Eutico passou por esse processo. O texto não vai deixar aqui claro, mas eu consigo ver um Eutico lutando para não dormir, cara. Eu consigo imaginar esse jovem ali batalhando, aqui ó, tapa na cara, água. Qual é a tua estratégia aí para ficar acordado? Qual é a tua estratégia? Café? Não, café para mim não faz nem efeito mais, eu tomo café só para existir. Café não é nem para ficar acordado não, eu tomo café para dormir hoje, cara, eu já estou tão... Mas nós temos estratégia para nos manter acordado. Isso falando de um sono natural. Agora, qual é a tua estratégia para se manter acordado no meio de um sono espiritual, irmão? O que você faz quando você percebe que está sonolento? Porque o problema não é ficar sonolento não, pessoal. O problema é o que você faz sabendo que está sonolento. Nós precisamos ter maturidade de olhar um para o outro e falar assim, irmão, você não está no teu prime não. Eu já ouvi isso várias vezes, irmão. Eu já ouvi isso muitas vezes, cara, tu já teve melhor.
Você já teve melhor. Quando eu te conheci, você era melhor. E o problema não é eu não estar na minha melhor versão. O problema é o que eu faço com essa informação. Ah, irmão, eu não sei vocês, cara, mas tem dia que eu chego para minha esposa, vamos deitar, amor? Amor, hoje não. Hoje eu não posso. Hoje eu preciso ficar aqui. Aí me leva para casa, né? E aí aqueles louvores que vai lá, toca na alma e você fala, Senhor, me dá uma santa indignação, mais fome, mais sede da Tua presença, Senhor. E não importa se o óleo já desceu na cabeça, se já tem um pastoreio, irmão, você pode ser aqui, se você não estiver sendo no teu íntimo, não adianta, irmão. Esses dias eu estava lá em casa, cara, com essa palavra, e não era me sentindo sonolento não, mas me sentindo cansado, porque o texto vai dizer, até o jovem se cansa, irmão. Deus ele não está demonizando o sono não, Deus não está dizendo para você, se você dormir você vai para o inferno, sabe por quê, irmão? A Bíblia fala que existe um sono do justo. A anatomia do sono vai dizer que existe um sono do justo, que durante o processo de sono, diversas vitaminas do seu corpo são regularizadas, o sistema imunológico do seu corpo, o problema não é o sono que você tem, o problema é como você foi dormir e como você acorda. O sono é uma forma de Deus dizer para nós assim, ó, eu sou eterno, você não. Ah, o guarda de Israel não dorme, ele não dorme, você tem que dormir. É uma parábola que Deus conta, comicamente. Imagina Deus olhando do céu e vendo os homens lá, governantes, que coordenam o mundo, que acham que comandam alguma coisa. Deus olhando do céu, dos montes de Jerusalém, a humanidade inteira. Quando o sol se nasce, o sol se põe, metade da humanidade rendida à natureza e à fragilidade da sua existência. Tem que dormir, tem que descansar. Deus fala assim, eu não, eu sou eterno. Ô Jesus. Então Deus quer ensinar para nós, olha, é como você dorme, é como você descansa. Se você descansa o sono dos justos, bem-aventurado você é. Agora, se você descansa como um louco, como um imprudente, sem buscar o Senhor, sem azeite na botija, você é louco. Hoje pedirão a tua alma, o que tu tem preparado para ela, irmão? Deus está te trazendo aqui para te mostrar esse sono, quando ele te alcança, e você tem azeite, você é um bem-aventurado. Porque o sono para quem tem azeite é descanso, o sono para quem não tem azeite é loucura. A parábola das 10 virgens vai contar que quando o noivo aparece, não tinha 5 adorando não, pessoal. Não tinha 5 lá na vigília não. O texto é claro que quando o noivo chega, as 10 dormiam. Porque ele é eterno, você não. Ah não, mas elas não bateram e foram encontrado graça nelas? Foram, mas elas tinham azeite. 5 tinham, 5 não. Então o problema não é como eu durmo, é como eu acordo. Acordei, despertei, tem azeite? Entra no gozo do teu Senhor. Porque se dormir, pessoal, nem sempre é uma sonolência física não. Esse dormir é a faculdade que você tem que fazer para colocar pão na mesa. Esse dormir é o trabalho que você tem que fazer para conseguir alimentar a tua família. Esse dormir é a vida ordinária que te prende, você precisa viver, porque você não é eterno. Enquanto você estiver debaixo dessa vida, com o suor do teu rosto você vai comer. Aponta aí para os homens aí. Aponta aí para os homens, para as mulheres, aponta aí. Vai comer do suor do teu rosto, vai ter que trabalhar. Vai ter que fazer faculdade, vai ter que prestar Enem, vai ter que dar teu jeito. Sabe por quê? Você não é eterno. Então Deus está dizendo para você, esse sono aqui que ele se refere, é o sono do justo que ele tem para você. Em paz me deitarei, em paz me levantarei, porque o Senhor me fez repousar com alegria. Então existe uma grande diferença do sono com base na bênção e com o sono da maldição. O sono da maldição é o sono que te permite descansar sem ter buscado nada ainda. O sono que te faz relaxar sem ter passado num concurso ainda. É o sono que te faz relaxar sem ganhar alma para Jesus. É o sono que te faz relaxar sem a santa dignação de abrir a palavra e ler. Agora Deus ele quer te convidar para um sono do justo, deitar a cabeça no travesseiro com a missão cumprida do dia e falar, Senhor, fiz a tua vontade hoje, Senhor. Talvez as coisas não aconteceram do jeito que eu queria, talvez muita coisa aconteceu, deu de errado, o pneu do carro furou, talvez eu me atrasei, mas vou me deitar agora e vou repousar o sono do justo. Vai deixar de dormir, irmão? Não vai. Você tem como ficar aqui na igreja 24 horas adorando até Jesus voltar? Não, irmão. Você tem que ir para casa, a vida tem que acontecer. Então o problema desse sono não é o sono que Deus preparou para nós como justiça, não. É o sono da morte, é o sono que Eutico teve, que no meio de um lugar de adoração estava sonolento.
A Bíblia vai dizer na continuação desse texto aqui, já não vou nem ler mais o esboço, irmão, que Paulo se debruçou sobre aquele homem. Paulo desceu, o discurso de Paulo foi interrompido. Talvez tinham pessoas que naquele discurso estavam sendo curadas, estavam sendo abençoadas, mas alguém se distraiu para o discurso. Paulo desce, Paulo se debruça, Paulo tem misericórdia daquele homem. O que é misericórdia? Colocar o coração na miséria de alguém. Paulo pega o coração que estava na mensagem, se debruça sobre ele, coloca o coração na miséria dele, o abraça e fala, ele não morreu. O texto vai continuar que Paulo, depois de curar aquele jovem, de tornar ele a vida, Paulo volta para o discurso, pegam aquele jovem e leva para a casa dele e todo mundo fica aliviado. Esse mesmo jovem que dormiu, foi levado para casa com vida. Então o grande problema, pessoal, é o momento em que você dorme. Como você dorme? Você acha que esse jovem aqui, depois de curado, passou a vida inteira sem dormir depois? Quem é que acha que ele ganhou um especial de ficar acordado para sempre, de Deus? Primeira coisa que esse jovem fez depois de ressuscitar foi, Senhor, vou para casa, obrigado. Deitou, torou neném, como a gente diz no quartel. Torou, irmão, dormiu, é necessário. Deus, ele não quer te convidar hoje para um ativismo a ponto de você achar que é super-herói, não, irmão. Você não é eterno, você vai precisar descansar. Agora treine o seu corpo para entender que o teu descanso tem que ser depois de um tempo de leitura, um tempo de oração. O teu descanso não pode acontecer de maneira leviana. Onde eu paro, eu durmo. Cheio de coisa para fazer, cheio de responsabilidade. Talvez vocês são jovens hoje, não tem uma responsabilidade de ir no Guanabara fazer uma compra e colocar dentro de casa, mas observem quais são as atribuições que você tem hoje. O que eu posso fazer antes de dormir? Será que o banheiro da minha casa está limpo? Será que a louça da minha casa está limpa? Ah, não, estou muito cansado, vou dormir com a louça suja. Não, irmão, treina seu corpo para se abdicar desse descanso da morte. Esse descanso da morte dorme, porque tem um monte de coisa para você fazer, mas você não vai fazer hoje, você está cansado. Experimenta, irmão. Cumprir a tarefa, fazer o que tem que ser feito e depois de dormir, você vai ver que o sono é totalmente diferente, irmão. É um sono debaixo da bênção, irmão. É um sono que Deus respalda. Já tiveram vários momentos em que eu descansei, que eu precisava, não era tempo de dormir, eu precisava era dormir com propósito. Já tiveram dias em que eu saí daqui dessa igreja com muito tarde, e acordei muito cedo. Eu acordei mais renovado do que noite que eu dormi 8 horas. Porque não é a quantidade de tempo que você dorme, é a qualidade do teu sono. E eu não estou falando sobre sono natural, tá, pessoal? Não estou dando um seminário para vocês da Ortobon, de como é que dorme, não. Estou dizendo para vocês que isso é espiritual. O texto que eu te coloco aqui foi um sono que tomou conta dele, que não foi só um cansaço natural, não. Foi um desinteresse. Foi um sentar mais distante. Foi um olhar hora para a pregação de Paulo, olhar hora para janela. Pô, que carro maneiro, caraca, mané. Ia lá, o novo Nivus, maneiro, e Paulo está pregando. Distração. Sair do lugar onde está iluminado. Talvez o lugar que eu te escutava, a luz estava baixa. Então eu quero te convidar nessa noite a você parar e pensar, o que te faz pecar, irmão? Quais são as etapas que te levam ao pecado? Talvez hoje existe uma anatomia do sono, poderíamos mudar aqui para a anatomia do pecado. Você não cai de uma hora para outra, existe toda uma conjuntura do inferno que ele já sabe. Vai abrir o Instagram, vai estar sozinho, vão mandar um rios daquela pessoa que ele segue, que ele já sabe que deveria ter parado de ter seguido, vai ver aquele rios com uma roupa indecente, ele vai ver a foto, logo vai gerar um gatilho nele e daqui a pouco ele está acessando outro site. Sabe o que é isso? A anatomia, processo, ninguém cai da noite para o dia. Tem todo um processo e o diabo ele é especialista em acompanhar esse processo. Ele é especialista em olhar você sonolento e esperar o tempo. Calma, deixa ele sonolento, deixa ele ficar mais tempo sonolento. Quanto mais tempo sonolento ele passa, mais intenso vai ser o sono dele quando chegar no profundo. Então Deus trouxe aqui nessa noite para dizer para você, existe um sono do justo para você. Quantos recebem isso nessa noite? Existe um sono do justo. Deus não te chamou aqui para ser super-herói. Você não veio para cá para receber uma unção e que Deus vai falar para você, vai, faça tudo, está na tua mão. Não, Deus ele vai continuar dizendo para você, eu sou Deus, você não. Então descansa o teu coração. Saiba a hora de acelerar, saiba a hora de desacelerar. Mas principalmente, saiba aonde você vai fazer isso. Casa do Senhor, a igreja, não é lugar de desacelerar não, irmão. Aqui é lugar para você estar aqui, ó, no ápice da tua atenção, na mensagem, na adoração, atenção na palavra o tempo inteiro,
Cheguei em casa, eu estou com a minha família, aí eu boto o colchão, filho, baixinha, vem, vamos brincar. Aí eu boto a Helena, brinco com ela e tal. Ali eu posso desacelerar. Ali eu não preciso ficar... Vamos lá, pessoal, olha só, a palavra de Deus diz e tal. Não, ali eu falo, filha, conta um pouquinho da história de Noé para o papai. Sabe, pessoal, é maturidade cristã para a gente saber a não demonizar esse sono que a Bíblia está falando aqui, não. Em paz me deitarei, em paz acordarei. Existe um sono justo, só que Deus, Ele está dizendo para você, não é o sono da morte, não é o sono da distração. É um sono de uma das virgens, que quando acordou e quando despertou, mas falou assim, ó, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu dormi porque eu preciso, porque eu sou ser humano, mas está aqui o azeite. O meu sono não justifica a minha ausência de azeite. Não justifica. Não existe nada que você possa falar para Deus, Senhor, eu estava na faculdade, Senhor, eu estava em oração, Senhor, eu estava cuidando do meu filho, por isso que eu não busquei azeite. Não existe justificativa. O texto vai dizer de maneira bem clara, quando essas 5 virgens acordaram, elas buscaram, bateram na porta e o Senhor falou, sabe o que é para elas? Eu não conheço vocês. Será que o Senhor está mentindo quando Ele diz não conheço? O Senhor está dizendo, eu não conheço vocês da forma que vocês se apresentam. Conheço vocês de uma outra forma. Conheço vocês relaxados. Conheço vocês com as gavetas bagunçadas. Conheço vocês com a roupa de vocês bagunçada. Eu conheço vocês respondendo suas mães. Conheço vocês respondendo seus pais. Conheço vocês tratando com ignorância seus maridos, suas esposas. Conheço vocês de uma forma diferente do que vocês se apresentam hoje. Imagina que terrível Deus falar para nós assim, apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Conhece, Senhor, estava no sexta-feira então. Aquele ali não era quem eu conhecia. Oh, Jesus. Senhor, mas eu estava lá no sexta-feira, tu lembra de mim não? Sentei na frente e tal, estava lá na palavra e tal. Eu sei, mas aquele ali nunca foi você. Meu Deus, isso é muito profundo, pessoal. Olha para esse irmão e fala, irmão, vamos despertar nessa noite. Sinais estão aí, pessoal. Sinais estão aí. Terremoto, guerra na Ucrânia, guerras, conflitos existenciais, conflitos em tudo que é lugar, guerra até dentro da igreja, irmão. Tu para pegar aí, daqui a pouco tu vê um pastor de uma igreja acusando o outro, pastores caindo, guerra em todos os momentos, pessoal. Então, se nós não despertarmos como igreja para o que está acontecendo, nós vamos ser mais um que vão chegar para Deus e falar, Senhor, mas eu estava lá, e Deus vai falar, não conheço você assim. Eu queria que vocês entendessem isso de verdade, pessoal. Vida cristã é equilíbrio, vida cristã é maturidade. Vocês não estão sendo chamados para essa igreja aqui, para viver aqui 24 horas por dia, e esquecer suas casas, esquecer suas faculdades, e esquecer de honrar seus pais, não. Vida cristã é equilíbrio, o que Deus tem para você é o sono do justo. Só que muitas das vezes a gente pega esse sono do justo, e a gente transforma em sono da morte. Qual o sono que você vai dormir hoje, pessoal? Eu quero dar essa notícia para você, você vai dormir, porque você não é eterno. Ser humano, miserável, como o pastor Alexandre fala, minhoca empanada. Não adianta, pessoal, por mais forte que nós sejamos, somos jovens, a gente acha que é imbatível. Meu irmão, daqui a pouco a idade chega. Eu estou com 31 anos, eu já não corro o mesmo TAF que eu corria com 18. Estou chegando no TAF agora, Rafa, eu falo, caraca, eu já fui bom nisso. Lembro lá no tempo da ESA, filho, era 3.400 em 12, me sentia imbatível. Nem treinava, Rafael, falava igual o Romário, treinar para quê, pô? Só que a idade chega. Sabe o que é isso? Deus falando, você não é eterno. Você não é eterno. Bote isso na sua cabeça, você não é eterno. Você precisa de descanso, mas você não pode fazer desse descanso um sono da morte, um sono de negligenciar. Não lê Bíblia, não ora, não jejua, não tem tempo com Deus. E quando eu falo essa palavra, pessoal, me coloco à frente de toda essa exortação e eu falo, Senhor, vê se há em mim algo que não te agrada, porque nós somos os primeiros a correr o risco de viver com base no título que a gente tem. Podemos, pessoal, somos seres humanos. Esses dias eu saí com a minha filha, fui comprar um pãozinho com a Helena, algumas pessoas conhecem a história, eu vivi uma das experiências mais lindas com Deus, e para minha surpresa, Deus falou para mim, isso não teve nada a ver com você. Fui até a padaria, minha filha sempre vai comigo. Aí eu fui eu baixinha na padaria. Daqui a pouco estou vendo a Helena assim, ó. E eu, muito sonolento. Tinha acordado, mas ainda estava com a cama nas costas, aqui na padaria. Andando com a Helena, daqui a pouco minha filha começou a olhar para trás. Olhar muito para trás. Aí eu pensei, filha, olhei para trás, não vi ninguém. Falei, filha, alguém mexeu com você? Você viu alguma coisa? E a baixinha falou assim, papai, o tio está na rua ali, não é o lugar dele. Na mesma hora eu parei e falei, Deus falou comigo.
Tá, pessoal, não sou profeta, não tem essa coisa de, eis que te digo, tá, mas quando Deus fala comigo, eu sei quem falou. Naquela hora eu parei e falei, o que, filha? Ela, o moço está na rua ali. Falei, vamos lá, voltei. Tinha um rapaz dormindo na rua. Um rapaz encostado na calçada assim. Eu falei, filha, tive uma ideia. Vamos na padaria, vamos comprar um pão para esse rapaz, vamos tomar um café com ele hoje aqui. Nosso café vai ser diferente. Ela, amém, papai, e tal. Ficou igual o Chaves, já viu quando o Chaves fala, Isas, e a gente vai, vamos chegar e vamos fazer. Ele era todo animado. Chegamos na padaria, compramos pão, polenguinho, tal, beleza. Eu falei, irmão, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer para, assim, o lado humano, sabe? Assim, agora, o que eu faço? Aí Deus ministrou no meu coração, cara, hoje você não vai ser ajudado pela Helena. Hoje é você que está ajudando ela. Hoje eu falei com ela e você só vai ajudar. Cheguei no rapaz e falei, irmão, olha só. O que eu estou fazendo aqui não tem nada a ver comigo, tá? Eu sou cristão, mas eu estou aqui por causa da minha filha. Eu nem tinha te visto. Eu estou muito cansado, eu estou cheio de dor de cabeça, nem te vi. Mas Jesus te viu através da vida dela e ela falou que não é teu lugar aqui. E o rapaz chegou e falou assim, realmente, irmão, eu não sou morador de rua, não. Eu saí de casa ontem à noite, eu briguei com a minha esposa. Eu vim parar aqui, eu moro em Madureira. Eu falei, irmão, você conhece Jesus? Ele falou assim, sou afastado. Aí já era. Eu falei, senhor, me dá só um pouquinho. deixa eu ajudar só um pouquinho. Eu falei, irmão, coloca a mão no seu coração. Até fiquei com medo dele cair endemoniado. Eu falei, baixinha, chega pra cá. Comecei a ministrar a vida daquele homem, cara. Senti um pesar, sabe? Muito ódio no coração, mágoa da esposa. A pergunta é, será que se eu não tivesse com a Helena, não teria sido mais um sacerdote, mais um levita que teria visto o bom samaritano e estaria muito preocupado com as minhas coisas? Posso responder de coração, pessoal? Eu seria, porque eu não tinha visto ele, porque eu não sou eterno. Eu canso, cara. Se não for o Senhor para despertar a gente passa desapercebido, e Jesus vai dizer um dia para a gente, eu tive fome, e você não me deu de comer. Por que você não deu? Porque você não quis? Não, porque você não podia, estava ocupado demais, estava dormindo, acordado, mas dormindo. Eu tive sede, por que você não me deu de beber? Porque você não quis? Não, porque você não podia, estava muito ocupado. Eu tive que me vestir, você não me deu de me vestir. Não deu porque não podia, até podia, tem recurso, mas porque não viu, estava distraído demais. Aquela tarde ali eu falei, irmão, não tem muita coisa para te dar não, dia 75 do mês, não recebi ainda, mas eu posso pagar para você voltar para casa. Toma um café aí, tomamos um café. Você mora onde? Eu moro em Madureira. Botei o endereço dele, o cara voltou para casa. Eu falei, irmão, posso te dar um conselho? Perdoa a tua esposa, pede perdão. A vida passa muito rápido, irmão. A vida passa muito rápido. Falei assim, agora eu posso me apresentar para você. Eu apresentei minha filha. Sou pastor de jovens da minha igreja, cara. Se você quiser meu contato, pode anotar. Ele estava com o telefone dele, não era morador de rua. Eu falei, anota meu telefone. Sabe, irmãos, eu quero dizer para vocês essa história, porque é a história clara de alguém que estava dormindo, mas que Deus teve misericórdia. Naquele dia eu podia ter saído sem a Helena, ela podia estar dormindo, mas Deus fez a Helena acordar, porque Deus falou assim, hoje eu quero usar ela, e você fica atento, porque você tem que participar. O grande problema é quando nós achamos que se a gente não tiver, não acontece. Se eu não tiver, não acontece. Aquele dia claramente Deus falou comigo, ainda bem que você estava com a Helena, e não o contrário, porque eu dormi, eu não tinha visto aquele homem. A pergunta que eu faço para vocês é, quantas pessoas já não passaram desapercebidos de nós, que nós vimos, mas a gente não ajudou, não é porque não queria, é porque nós não vimos. Sonolência, preocupação com coisas do mundo, preocupação com o resultado do jogo. Fala comigo, Senhor, Deus está falando comigo. Preocupação com as coisas naturais, preocupação com o trabalho, preocupação com as finanças, preocupação com tanta coisa, tanta correria, que Jesus está passando do nosso lado. Todos os dias tem um Cristo passando do nosso lado, em que a gente não tem ajudado. A anatomia do sono alcançou a gente, e eu quero perguntar para você nessa noite, qual é o estágio que você está? Talvez se você está numa sonolência, Deus está falando com você. Talvez se você está no segundo estágio, no estágio intermediário, quase indo, a temperatura baixando, você começando a sentir frieza, o louvor que você ouvia já não te toca mais, a palavra que você ouvia já não te toca mais. Talvez você está aqui já até no terceiro estágio do sono, o sono profundo, que você fala assim, pastor, por mim eu não consigo mais, por mim já não dá mais, eu não tenho mais força, eu já não tenho mais controle sobre os meus músculos, eu já estou rendido. O grande problema é que quando você passa desse estágio, você chega nesse último estágio, que é o estágio REM, que depois a sua mente até desperta, mas aí é paralisia, já era.
já está totalmente inerte. E uma vez o pastor Eduardo Gonçalves pregou aqui, quem lembra que ele pregou essa mensagem de Eutico, que ele falou que quando o Eutico estava na janela, é algo interessante, ele caiu, e na queda Eutico acordou. O problema não é acordar tarde, ele falou isso, lembra, Fabrício? Ele trouxe essa ministração, e de fato, imagina alguém acordando em queda livre, imagina Eutico, na janela, dormiu, acordou, despertou no meio da queda livre. É o que tem acontecido com muito da nossa geração, pessoal. Pessoas que acham que tem o controle de acordar a hora que quer. Pastor, eu estou aqui resolvendo, a hora que eu quiser eu desperto, a hora que eu quiser eu largo, a hora que eu quiser eu paro. E por muitas vezes nós acreditamos nessa mensagem. Nós achamos que estamos no controle, mas eu quero dizer para você, você não está no controle porque você não é eterno, você vai dormir, porque isso é inevitável. A grande questão não é se você vai dormir ou não, é como você vai dormir, sim. Oh, Jesus! Deus está falando aqui nesse lugar, irmão. A questão não é se você vai ou não dormir, você vai, só que Deus ele te convida para dormir o sono do justo, o sono que você descansa e fala, missão cumprida. A mãe de família que vai dormir, mas a louça está limpa, o filho jantou, dorme cansado, não dorme? Dorme ou não dorme? Que é mãe de família aí, tal, pode dizer. Eu não é? Dorme cansado, irmã? Mas a cabeça, tranquila. Pô, meu filho não está com fome. Quem dorme com filho? Quem consegue deitar a cabeça no travesseiro tranquilo e saber que o seu filho não jantou, não tomou um mingau, não comeu nada, dorme tranquilo? Pessoal que é pai aí, não é possível, cadê os pais aí? Levanta a mão aí, pessoal, me ajuda aí. Dorme tranquilo, Danilo? Sabendo que a Alice está cheia de fome? Não dorme, pessoal. Sabe o que é isso, irmão? Prioridades, obrigações. Nós temos deveres a ser cumprido, ponto e acabou. E nós precisamos entender, ensinar a nossa geração que tem coisas que são inegociáveis. Não é se eu quero ou não fazer, você tem que fazer e acabou. Está ensinando o que, pessoal? Será que a gente está ensinando? Não, é opcional, você faz se você quiser. Não é opcional. Tem que estudar, tem que correr atrás, tem que respeitar os pais e acabou. Ah, pastor, você não sabe, o meu pai não é referência para mim. Não interessa, é seu pai. Bença, pai, que Cristo restaure a sua vida, pai, que Cristo te abençoe, eu vou ser o possível para tentar te orientar, pai. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu passo lá em casa. Pô, pessoal, se eu der o microfone na mão de uma galera aqui, irmão, a gente sai daqui chorando. É uma história pior que a outra, né? É uma história mais triste que a outra, só que a gente não está aqui para contar a nossa história, a gente está aqui para contar a história daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir. A história da cruz, o que aconteceu no Calvário é o suficiente para a nossa vida se prumar, pessoal. Ninguém tem que vir aqui contar a história triste para você falar, ai meu Deus, agora eu acredito. Não, irmão, se o Evangelho de Cristo não for o suficiente para te tirar da vida que você está vivendo e te levar para um caminho de luz, eu me recuso a contar a mim, irmão. Tem testemunho não, pessoal, nosso testemunho é bênção, Deus restaurou, só que tudo que acontece em nós é para apontar para Cristo e acabou. A Cristo, que importa que Ele cresça. Então eu quero te dizer nessa noite, com todo o meu coração, desperta, os sinais estão por aí, pessoal, está acontecendo. Eu não sei se Jesus pode voltar para você daqui a pouco, daqui a 5 dias, daqui a 3 dias, não sei, pessoal. A gente vive como se fosse eterno, nós vivemos como se fôssemos eternos. A gente come um monte de besteira, a gente passa horas sem dormir, acordado, vendo de qualquer jeito, porque a gente acha que é super-herói, somos jovens, irmão. Galera que está nova aqui, cara, eu já me senti assim também, cara. Quando eu estava na ESA eu me achava imbatível, irmão. Imbatível, no campo, caraca, mano, para mim, quanto mais tempo que a gente ficava sem comer, sem dormir, mais forte eu falava assim, caraca, essa história vai ser muito boa de contar depois, então, irmão, pode bater que a carcaça está um aço. Hoje, meu irmão, se tu me colocar no frio, eu já estou, irmão, desligo, bota aí, um calorzinho, eu já falo, liga o ar-condicionado aí, irmão. Por quê? Sou eterno não, irmão, passa. Até os jovens se cansam, irmão. Você não é eterno, eu não sou eterno, nós não somos eternos. Ele é. O guarda de Israel não dorme. Você dorme, irmão. Só que a questão é, como é que está teu sono, irmão? Quando você deita a cabeça no travesseiro, será que você deita bem ou você deita com a consciência pesada da mentira que você contou? Do perdão que você precisa liberar? Sei, está aqui, ó, a palavra está sendo ministrada, cada um aqui sabe como vai deitar a cabeça no travesseiro hoje. Eu quero que, se for necessário tirar teu sono, eu vou tirar teu sono hoje, irmão. Quero entrar na tua mente, como é que você vai deitar hoje, irmão? Tem que pedir perdão? Tem que mandar uma mensagem? Faz, irmão, não deita hoje como você tem deitado a semana inteira, não.
só para dormir naturalmente, não, dorme em espírito, descansa a mente, descansa o corpo físico, mas principalmente que a tua alma descanse no Senhor, que durante o teu sono, você fala, Senhor, eu te consagro o meu sono, eu te consagro o meu dia amanhã, como eu vou levantar, eu te agradeço pelo que o Senhor fez no meu dia hoje, eu quero entender que esse processo, a anatomia desse sono aqui não é só natural, ela é espiritual, a minha alma precisa se deleitar em Ti. O salmista vai dizer, ó minha alma, por que tu estás abatida? Por que você está abatido? É o salmista escrevendo para a própria alma dele, ei, descansa, espera em Deus, confia em Deus. O salmista escreveu isso há anos atrás. Você acha que você não precisa dizer isso para a sua alma, irmão? Só que a gente vai vivendo mentindo para a gente vai vivendo arrancando, portando o braço. Ah lá, ninguém vai saber, tá bom, deixa eu seguir mais um dia, mais um mês, mais uma semana. E nisso Satanás tem minado você, tirado você do primeiro estágio, levado para o segundo, levado para o terceiro, até você chegar nesse sono profundo de você se dar conta de que precisa acordar, mas já não consegue mais. A pálpebra não abre, o braço já não levanta. Quem já teve paralisia do sono aí? É brabo ou não é brabo? Quem já teve paralisia do sono real, mano, real? Brabo ou não é brabo? Irmão, aqui ó, tu se bate, não consegue acordar, irmão, o corpo não obedece, extremamente profundo, espiritual. Então Deus está querendo dizer para nós o seguinte: se você hoje não ressignificar o teu significado de sono, você pode morrer achando que está descansando. Repete isso comigo: se você não ressignificar o significado do teu sono, você pode estar morrendo chamando isso de descanso. Não, pastor, eu preciso de um tempo para descansar, eu tenho que descansar, eu tenho que ter o meu tempo para descansar. Aí vai lá, descansa, acorda pior, porque não é sobre descanso físico, pessoal, é espiritual. Entendeu isso, Mateus? Eu não é forte, não é um descanso natural. Estou exausto. Quantas vezes eu já falei isso para você, amor? Várias. Preciso descansar, estou cansado. Acordava pior, irmão, porque não é o sono só natural, é o sono da alma. Senhor, me faz repousar, Senhor, me faz dormir até menos em quantidade de hora, mas me faz deleitar em Ti, me faz acordar sabendo que o Senhor está comigo, me faz acordar e não olhar o celular primeiro, olhar e falar: Espírito Santo, obrigado pelo dia de hoje, Senhor, eu consagro a Ti o meu dia. Nós precisamos disso, irmão. Está tudo muito corrido, o mundo está se acabando em guerra, a gente está lá na correria, WhatsApp, passa rios, o nosso cérebro não está preparado para isso. O nosso cérebro hoje vive uma realidade no advento das redes sociais que ele não foi criado para isso. Nós fomos criados para processamento gradativo de informações e memorização profunda. Este vai vivendo o contrário, é um processamento muito rápido e uma memorização muito rápida. Como eu falei naquela ministração de quarta-feira, nós estamos com um mar de conhecimento com um palmo de profundidade. Todo mundo sabe falar sobre tudo. Bota qualquer tema aqui, você pega, não, todo mundo é especialista, mas com pouca profundidade. Dá um Google lá, pesquisa rapidinho, acha que sabe alguma coisa. Deus está dizendo: eu quero vocês no profundo, eu quero vocês no íntimo, eu quero vocês mais prosseguir, seguirem, conhecer mais do Senhor. Quando Oséias exorta, ele fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. Não é conhecimento teológico, não, é conhecimento de quem Deus é revelação de quem Cristo é, revelação da cruz na nossa vida, é conhecer do Senhor. Seguir e prosseguir em conhecer mais do Senhor. Eu não sei vocês, pessoal, mas tem dia que eu falo: Senhor, tem que ter algo maior, Senhor, tem que ter algo maior, não é possível que eu já vivi tudo, eu me recuso a acreditar que o Evangelho seja só isso que eu conheço. Eu não sei se dentro de vocês tem uma santa indignação de falar: Senhor, cara, esses caras viveram a ponto de morrer, entregar os seus filhos, não é possível que eu estou vivendo a totalidade do Evangelho. Não é possível que é só isso, Senhor. Às vezes me dá uma santa indignação em casa, que eu paro na sala de casa e eu falo: Senhor, tem mais, Senhor, tem que ter algo a mais, tem que ter uma experiência maior, para eu contar diferente da que eu tenho. Preciso de mais, dá mais fome, mais sede. Quem quer isso nessa noite, pessoal? Quem quer isso nessa noite? Fica de pé no seu lugar, irmão. Quero que você bote a mão no seu coração. Você vai clamar hoje por algo maior da parte de Deus. Nós não vamos aceitar você descansar e dormir aqui do nosso lado, não vamos. Não vamos aceitar perder vocês aqui, não vamos aceitar. Tempo de Timóteo 1, tempo de Timóteo 2, palavra, pregação, exortação, correção. Nós não vamos aceitar perder a nossa geração para o sono, para a distração.
Quando você descansar, quando você dormir, que seja um deleitar-se no Senhor. Quando você sair para a sua faculdade, que seja para anunciar o Evangelho. Eu não estou falando só de sono físico não, pessoal. Eu estou falando da vida ordinária que vai acontecer. Vai ter faculdade, vai ter viagem, vai ter coisas que você vai precisar viver. E você não pode estar condicionado somente ao que está acontecendo aqui para se manter de pé. Você precisa desse descanso em Deus, para que o dia que você estiver precisando de munição no Evangelho, você tenha. Deus está dizendo para nós assim, ó: não descansa o sono da morte, descanse o sono do justo. Você pode repetir isso? Eu não quero descansar o sono da morte, eu quero descansar o sono do justo. Não sei você, irmão, não sei se você pode ser um Eutico que se desviou aqui dentro, cara. Olhou a pregação do pastor, olhou a janela, se distraiu, saiu dos primeiros lugares, foi para o lugar escondido, chamou a sua solitude, mas na verdade era solidão. Não, estou tirando um tempo a sós com Deus, está nada. Estava se isolando, com vergonha, com medo. Estava igual a Elias na caverna. O mesmo cara que fez o fogo descer, um capítulo depois estava na caverna pedindo a morte. Sabe por quê? Ele é eterno, Elias não. Oh, Jesus. Eu não sei se isso causa um temor no coração de vocês, cara, mas a gente está falando de um cara que orou e o fogo caiu do céu, que no capítulo seguinte está falando: Senhor, me mata, eu não quero mais continuar. Essa é a nossa vida. É por isso que nós vamos clamar: Senhor, me faz descansar o sono dos justos, porque eu não quero o sono da morte. Adore, irmão, adore. Começa a adorar, começa a fazer a tua oração. Fala: Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Me desperta, Senhor, faça as escamas caírem do chão. Faça as escamas caírem dos meus olhos, Senhor. As pálpebras pesadas, o cansaço, a fadiga que não me deixa ler a tua palavra, a fadiga que me faz cansado para orar, a fadiga que me faz cansado para ir para a célula, para o culto, que me impede de anunciar o Evangelho, a vergonha que eu sinto na hora que eu tenho que pregar para alguém. Seja indignado pela sua humanidade e fala: Senhor, tira de mim, Senhor, tudo aquilo que me impede, me torna vagaroso, me torna pesado. Talvez Deus peça hoje o seu time de futebol, talvez Deus peça hoje a tua série do Instagram. Eu não sei o que Deus vai falar com você, mas acorda e desperta, tu que dormes. Declara isso. Faz de novo, Senhor, faz de novo. Faz de novo, Senhor, por amor do teu nome, Senhor. Faz de novo, Senhor, por amor do teu nome. O Senhor prometeu, Senhor. Nos desperta, Jesus. Nos desperta, tu és o mesmo, Senhor. Tu não mudou, Senhor, declare. Sabemos que tu não mudou, quem mudou fomos nós, mas o Senhor nos despertou e ouvimos a sua voz, dizendo: buscar-me-eis e me achareis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Buscar-me-eis e me acharei, buscar-me-eis e me acharei, quando me buscar. Que o Senhor venha, eu vou clamar.
Podemos no começo? Ó, se você rasgar o céu, vamos! Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, não venderei a minha alma. Jesus, você é o primeiro. Meu coração não tem mais nada. Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, não venderei a minha alma. Jesus, você é o primeiro. E a minha vida eu considero perda. E a minha vida eu considero perda. E a minha vida eu considero perda. Depois que eu olhei pra ti. Deus só precisa de um disposto, eu me disponho. Arrependido em favor de toda a nação. Ó Deus, é certo que você quer fazer de novo. Por que não aqui? Por que não agora? Eu entro em aliança, aqui onde os grandes não têm vez. Eu entro em aliança, aqui onde os grandes não têm vez. Eu entro em aliança, até que ele venha, até que ele venha. Escute isso, pessoal, escute isso. Ela vai entoar um louvor aqui que se chama Até que o Senhor Venha. Queria chamar a atenção de vocês para o final desse texto que nós lemos aqui. Por fim, ele adormeceu profundamente. Ele caiu de uma altura de 3 andares e morreu. O texto é bem claro, ele morreu. O texto não vai romantizar dizendo que ele ficou entre a vida e a morte. Não, ele morreu. Talvez traumatismo craniano, talvez falência múltipla dos órgãos através de uma perfuração de costela. O texto não vai dizer para nós, não é interesse do texto. O texto ele só vai dizer, morreu. Então eu quero dizer para você que a justificativa da tua morte não isenta o que está acontecendo com você. Talvez você é especialista para dizer, morri porque meu pai me abandonou, morri porque eu não tive uma boa família. A justificativa da tua morte não te faz vida. É melhor você hoje colocar um verbo intransitivo e dizer, morri. Por quê? Morri. Morri, ponto. Ah, não vai explicar o motivo da morte, não? Não, morri. Porque quando a gente confessa e deixa, alcançamos a misericórdia. É intransitivo, não tem continuação. Morri. Vem cá, conta um pouco da tua história, mas vamos tentar entender porque você morreu, não importa. Talvez eu não tive a vida que eu queria ter. Talvez eu não tive o pai que eu merecia, a mãe que eu merecia, mas não importa. Acontece que eu, Senhor, pequei contra o céu e contra ti. Eu morri. Sem desculpa, pessoal. Vamos começar a encarar a realidade do Evangelho. A gente está colocando muleta de desculpa, dizendo, ai, é porque tadinho, ele não teve pai, é por isso que ele seguiu esse caminho. Senhor, tu conhece a minha história, tu som do meu coração. Mas o que eu tenho para te dizer hoje é, eu morri, Senhor. E eu não quero explicar o porquê, o Senhor sabe. Tu bem sabe, Senhor. Tu bem sabe. Só que o texto vai dizer que existe um Paulo pregando. Existe alguém que não dormiu. Porque o texto das viúvas vai dizer que as 10 dormiram, mas elas acordaram com um grito de alguém que não está citado no texto. O texto vai dizer que as 10 dormiram, mas elas acordaram porque alguém disse, vejam, o noivo chegou. O texto vai dizer que as 10 dormiram. 5 com óleo, 5 sem óleo. Mas o texto coloca uma voz que disse, vejam. Quero dizer para você, irmão, existe um Espírito de Deus entre nós, que nos nossos momentos de humanidade vai dizer, desperta, veja,
faça. Um espírito que vai usar o verbo imperativo dizendo: faz, perdoa, louva, canta, prega, faça, porque eu sou eterno, você não. O texto não vai dizer que essa voz veio de alguém. O texto vai dizendo: as 10 dormiam, mas a voz disse: veja. Eutico caiu, a pregação parou. O texto vai dizer que Paulo fez 3 contos para chegar nele. Paulo primeiro desceu, Paulo se inclinou e Paulo o abraçou. Deus tem chamado uma geração disposta a descer, colocar o coração na miséria de alguém, misericórdia, abraçar e dizer: não se preocupem, ele está morto para nós que dormimos, mas ele está vivo para o guarda de Israel que não dorme. Talvez você olhou para pessoas que falou assim: não, esse não tem mais jeito, esse não tem mais jeito. Nós como igreja nos tornamos especialistas em dizer: está morto, está vivo, está morto, está vivo. E Deus está dizendo: para de dizer se está morto, se está vivo. Começa a assumir uma postura de igreja que fala: levanta, está vivo, tem vida, tem vida, tem vida, tem vida, tem vida. Oh! Cadê você? Está afastado, chegou aqui, afastado, sabe que Deus está falando com você, está no estágio 1, no estágio 2, não importa, não vou pregar de novo isso aqui não, isso é conhecimento humano. A questão é: está morto? Vem. Cadê você? Pastor, estou morto, cheguei aqui morto, estou morto, a palavra falou comigo, quero ser vivo hoje. Tem Paulo aqui nesse lugar, vários Paulos dispostos a descer, colocar o coração na tua miséria e dizer para você: irmão, você não está morto não, ainda tem vida aí, mesmo que o cenário diga que é o fim, ainda tem vida aí. Cadê você que está afastado? Com a luz assim mesmo, pessoal, sem fazer efeito. Cadê? Homem de coragem, mulher de coragem, que chegou aqui afastado, desviado. A gente não veio aqui pregar uma palavra, tirar fotinho no Instagram. Você não vai me ver repostando mensagem lá, porque isso aqui não tem a ver com quem está aqui pregando. Eu não vou repostar nada hoje. Se for necessário, eu não vou nem ver o Instagram. Parabéns, irmão. A gente não está aqui para fazer efeito. Estamos aqui para pregar o evangelho da verdade. Estamos aqui como Paulo, parando a mensagem, descendo, se inclinando, abraçando e dizendo: tem vida, tem vida, tem vida. Vem, 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 vem. É noite de salvação nesse lugar, irmão. É noite de salvação nesse lugar. Cadê você? Chegou aqui morto. Não sei em qual estágio você está, no primeiro, no segundo, no terceiro. Não importa, irmão. Se você chegar para Deus hoje e falar: Senhor, eu não quero contar o motivo não, só quero te contar uma coisa: eu morri, Senhor. Ah, misericórdia de Deus para a tua vida. O problema é quando você ficar tentando se justificar: Senhor, eu morri, mas eu vou dar um jeito. Eu morri, mas eu vou dar meu jeito. Eu vou resolver algumas coisas, Senhor, depois eu volto. Eu ainda quero estar no controle. Eu vou te lembrar de novo, já falei mais 10 vezes: você não é eterno. Para viver a eternidade você tem que seguir um Deus eterno. Você não é eterno. Dentro da sua humanidade, pessoal, esse louvor aqui se chama Até que o Senhor Venha. Tem alguns irmãos que já estão aqui na frente. Nós poderíamos até acabar o sexta-feira com eles aqui, mas eu queria que você segurasse a mão quem está do seu lado. Nós vamos orar por revestimento espiritual para a nossa igreja. Nós vamos orar por uma igreja, não estou falando somente da nossa, da igreja da nossa região, da nossa cidade, da igreja brasileira. Essa semana, jovens se reuniram em Brasília no movimento chamado Céu na Terra. O Espírito Santo está movendo, e como pastor de jovens dessa igreja, eu peço a Deus a ajuda de vocês para nós cumprirmos o nosso propósito em Realengo, em Padre Miguel, em Bangu, em Camará. Segura a mão que está do seu lado. Eu quero que você cante esse louvor com toda a verdade do seu coração. Ele se chama Até que o Senhor Venha. Eu não quero que você apenas cante uma letra, eu quero que você cante de coração. Amém, pessoal? Nós vamos orar por essas vidas já. Se você quiser ministrar a vida de alguém, se o Espírito Santo te conduzir, coloca a mão no coração de alguém e fala assim: eu posso orar pela tua vida, irmão? O Espírito Santo, eu declaro céus abertos e liberdade de Espírito aqui sobre essa noite. A autoridade do Espírito sobre a vida de vocês, servos, intercessores. Deixa o Espírito Santo usar vocês, irmão. A palavra já foi pregada, agora o mover do Espírito está acontecendo aqui. Flua em adoração, flua em profecia,
flua em palavras de conhecimento, de sabedoria, flua no dom de línguas. O Espírito Santo tem liberdade para tudo aqui nessa noite. Nós ministramos cura, nós ministramos libertação. Se há alguém precisando de libertação aqui nessa noite, agora, nós queremos na autoridade do Espírito ministrar perdão, pedidos de perdão. O Espírito Santo age aqui nessa noite. Segura a mão de quem está do seu lado. Se você rasgar o céu apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande rei. Para nós, Senhor, mostra para nós, Senhor. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma. Vem mais uma. Todo meu ser faz a eternidade se alinhar com o natural. E na terra nós que somos proclamamos: aviva a luz, aviva a luz, aviva a luz, Senhor. Fere meu coração como a ferida de fome por ti. Fere meu coração como a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e suplicar até que o Senhor venha. Fere meu coração e fere meu coração com a ferida de fome por ti. Fere meu coração com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar, a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar.
Deus, vamos orar por essas vidas, irmão. Deus está fazendo algo nessa noite. Existe um revestimento do Espírito aqui. Quem consegue sentir, irmão? Cara, eu desejo que a sua noite não seja igual às outras, mas seja uma noite de revestimento de verdade. Quantos conseguirem entender isso? Ele é eterno, pessoal. A gente não. Nós precisamos entender o descanso que a gente tem que ter. Não é o descanso que nos permite dizer: alma, coma e beba. Você tem de sobra. Louco, hoje pedirão a tua alma, que você tem preparado para ela. Existe um descanso de Deus para a nossa vida, amém? Existe uma direção do Espírito onde a gente vai pisar, trabalho, faculdade. Quantos conseguem entender isso, pessoal? Existe uma direção de Deus para você estar lá. Você não está lá apenas sobrevivendo, não. Daniel foi para a Babilônia com uma direção. Você vai para a sua casa hoje, talvez você tenha uma casa num cenário terrível. Existe um propósito. Talvez seu trabalho está num cenário terrível. Existe um propósito. Eu quero te convidar nessa noite. Descansa em Deus. Mas não descanse o sono da morte. Quantos entendem isso, irmão? O texto de Gênesis é claro. No sétimo dia, Deus descansou. Então eu quero dizer para você, você vai descansar, irmão. Mas você não vai descansar com a tua botija vazia, não. Você vai descansar com óleo, irmão. Você vai descansar pronto. Amém? Vamos orar por essas vidas aqui. Tem pessoas aqui sendo tocadas pelo Espírito. Isso é lindo. Você pode aplaudir o Senhor? Que Deus continue nos fazendo pregar esse evangelho da verdade. Não somos famosos, nem seremos. Nossa foto no flyer, ela não é importante como de outras pessoas. E vai continuar não sendo. Mas o dia que a gente se reunir como igreja aqui, como jovens de Rehoboth, nós não vamos fazer outra coisa. Nós não vamos pregar outra coisa, senão o que nós fizemos hoje. Você pode dizer um amém? Que Deus quebre de nós toda a realidade de evento, toda a realidade de estrelismo, toda a realidade de entretenimento. Nós estamos aqui fazendo coisa séria, amém? E continuaremos fazendo, sendo essa igreja lotada ou não, diminuindo o número de jovens ou não, tendo coisas que agradem vocês ou não, amém, pessoal? Deus tem nos levado a um nível de maturidade. Tempo de Timóteo 1, tempo de Timóteo 2 tem provado isso. Eu falo em nome do pastor Alexandre e da pastora Bárbara. Continuaremos pregando o evangelho da verdade, queira você ou não, gostando ou não, porque no final das contas, vidas estão sendo colocadas no altar. Isso é importante. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vidas para Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Perfeição de Deus, 7 vidas para o Senhor. Amém? Minha esposa está aí? Cadê a Lorena? Minha esposa está aí, amor? Até aqui o Senhor me deu, ora pelas vidas. Encerro sexta-feira em nome de Jesus. Amém. Vamos estender as nossas mãos, orar por essas vidas. Feche seus olhos. Senhor, te agradecemos, Pai, por essa noite. Te agradecemos pela vida de cada um que está aqui, que se rendeu aos seus pés. 7 vidas, Senhor, que o Senhor resgatou e o inferno perdeu nesta noite, Pai. Que o Senhor possa abençoá-los nessa caminhada, que eles não venham, Senhor, cair, que eles não venham, Senhor, dormir, que eles não venham, Senhor, morrer, Pai. Mas que eles estão aqui morrendo para o mundo e vivendo para Ti, Senhor. Toma eles nas Tuas mãos, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer em nossas vidas. Você pode vir aqui abraçar cada um deles, recebê-los